Olá, pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que a graça de Deus esteja com você, com a sua família. Nós estamos continuando aqui a lição do ETAD para a turma da Igreja Ceifa. Um grande abraço, sempre nessa igreja abençoada, que tem abençoado Destin, na Flórida, Estados Unidos da América. Pessoal, nós estamos vendo a lição as Epístolas Paulinas, número 3, que abrange as cartas primeira e segunda Coríntios, né? Primeira e segunda carta aos Coríntios. Hoje nós vamos ver as lições 5 e 6. As lições 5 e 6, nós vamos dar uma olhada hoje nessas lições. E a primeira lição que eu vou usar slides na lição número 6, que fala sobre a ressurreição. E no primeiro momento, agora na lição número 5, nós vamos dar uma olhada, vamos dar uma repassada na questão dos dons. Aqui estamos, lição número 5, página 77. A relação, nós vamos começar com a relação entre amor, profecia e línguas. Bom, muito importante, aqui a introdução vai dizer assim: Paulo retorna ao assunto de dom de línguas e de profecia, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Os coríntios estavam exercendo de modo errado o dom de línguas, empregando na igreja sem interpretação. O apóstolo passa a ensinar que na igreja as línguas sem interpretação não têm valor para a congregação e que a profecia é valiosa para a edificação, sendo, portanto, um dom excelente para a igreja. Paulo ensina ainda que quando interpretar na igreja, as línguas equivalem, quando interpretada na igreja, as línguas equivalem à profecia. Bom, é importante porque nós, e quando eu falo nós, no modo abrangente, nós somos uma igreja que crê nos dons. Eu falei já em outras lições que existem igrejas sérias, que são bênção de Deus, mas que elas não creem nos dons. Elas creem que cessaram os dons para aquele momento, foi para a época da igreja. E existem igrejas sérias que creem que os dons são para hoje, que os dons não cessaram. Nós, acredito que todos que estão me escutando agora, que fazem parte da turma, acreditam nos dons, são para hoje, sim. Deus batiza, Deus renova, tem dons de profecia, tem dons de língua, enfim, nós vimos isso. Só que o apóstolo vai ensinar a igreja de Corinto, ele inicia, o primeiro capítulo, ele fala, olha, nenhum dos dons os falta. Mas, aí começa o mas, M-A-S, no português, quer dizer porém, ou M-A-I-S, mais, com I, quer dizer acresce. E o M-A-S quer dizer porém, todavia. E ele inicia dizendo isso, olha, todavia há dissensões, há separações em vocês. Vocês têm dom, nenhum dom vos falta, mas há adultério, há promiscuidade no meio de vocês. Nenhum dom vos falta, mas vocês brigam e levam a outro a juízo. Aí o apóstolo Paulo desce a mamona, desce a lenha nas costas dos crentes de Corinto, que com certeza se aplica também para nós hoje em dia. E ele começa a ensinar a igreja de Corinto que a identidade, o ID de um crente não são os dons, é o fruto. O caráter cristão é na prática. O caráter cristão, ele está acima dos dons, porque os dons são irrevogáveis. Alguém pode estar em pecado manifestando os dons. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar a necessidade dos dons, mas a necessidade do caráter. Um caráter abençoador, prático de quem serve a Cristo. Amém? Vamos lá, então. Ele inicia falando que o amor é o exercício dos dons. Né? O capítulo 12 lança esse alicerce, falando que o amor não é um dom, o amor não é um dom de modo algum. O amor encabeça a lista do fruto do Espírito. Evidencia o novo nascimento. Todo cristão nascido do Espírito deve evidenciar o fruto do Espírito.
em virtude de sua união. Na Bíblia não há conflito entre amor e dons. O amor é uma expressão do seu ser. Os dons são manifestações sobrenaturais de sua personalidade. O amor deve motivar os dons e ser uma dinâmica. Então ele começa falando que o amor é um caminho mais excelente e está, vamos dizer assim, acima desses dons. Né? O amor deve motivar os dons. O que ele está dizendo? Que sem amor não adianta nada você falar em língua, não adianta nada profetizar, sem amor. Aí, aqui, nós estamos no final do capítulo 79, Paulo declarou, eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E ele começa a ministrar aquele capítulo maravilhoso, capítulo 13, falando sobre amor, né? Um caminho sobreexcelente, né? Em capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, né? Então, o apóstolo Paulo começa trabalhando que o amor ele está acima, que a manifestação de um cristão de verdade é o amor. Amar o próximo, amar o inimigo, amar a Deus como acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. O amor, o amor. Aí, os textos 2 trabalham o amor e o exercício dos dons, o amor e dons, e amor e sacrifício. O amor é indispensável na vida e no ministério cristão. Seja qual for o ministério que exerçamos, seja o que for que façamos para o Senhor, o que nos impele a isso é o amor. Ou estamos fazendo somente para aparecer, somente para ter recompensa, somente para louvor dos homens. Todo aquele que se dedica à obra do Senhor receberá galardão, tão somente se o fizer com amor. A pregação sem amor é apenas um volume de barulho. Orar sem amor é proferir palavras vãs. Contribuir sem amor não passa de cerimônia. Aí o apóstolo, o texto 3 é maravilhoso, ele separa, estude essa parte que eu achei fantástico. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, ele destrincha o capítulo 13, né? A permanência do amor. O amor é indispensável nesses dons. Agora Paulo prossegue ensinando que o amor continuará depois que os dons cessarem. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, havendo ciência passará. Ou seja, né? A identidade do cristão é o fruto. O amor se encaixa nisso. Todos os dons passarão. O amor ficará. Serve um alerta para nós. Nós temos amor. E ele trabalha a questão de falar em línguas, pedindo, porque naquele momento, o contexto daquele momento, imagine muitas pessoas falando em línguas sem a interpretação. Né? Imagina se existe, como vai ter um culto, né? Por mais que seja de Deus, ele pede que haja interpretação para edificar. A gente falou sobre esse texto na aula passada, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E se tiver alguém interpretando, vai edificar a igreja, vai abençoar a igreja. Então, falar em línguas é bênção e bíblico. Né? Você seja renovado, se for o teu caso. Né? Que Deus te renove. Falar em línguas é bênção. Na igreja, o apóstolo aconselha que tenha o dom de interpretação, né? Que haja para edificar a todos. O capítulo 87, página 87, aliás, qual é o dever de quem recebe o dom de variedade de línguas? A admoestação de Paulo é clara, aquele que recebeu o dom de línguas deve orar, a fim de que possa interpretá-lo e fazê-lo de modo que a revelação, o conhecimento e a doutrina contidos naquele que for falado em língua seja conhecido em toda a congregação. Então, ele chama a atenção para que, se estiver em comunidade, estiver na igreja, que haja o dom de interpretação, né? Para a edificação do corpo. No texto 6, o apóstolo Paulo falava em línguas estranhas, Paulo falava em línguas com diferentes finalidades, Paulo falava em línguas mais que os coríntios, né? Ele defende isso, né? As línguas são um sinal para os incrédulos. Paulo diz que, ao falar em línguas, é um sinal para o descrente. Será que ele estaria reportando essa lição dos invasores sírios em Isaías 28:11,
cujo fala tinha a ver com a condenação da Judéia, nesses casos as línguas seriam um sinal de julgamento, né? Para o crente que já tem a certeza da habitação do Espírito Santo em si, há um outro sinal, a profecia, que convence de que, tendo recebido o Espírito Santo, continua desfrutando da graça de Deus. Ele defende também a profecia, né? E na página final, no texto 8, ele defende o dom de línguas e a ordem no culto, né? Fala sobre autoridade, né? Fala de procurar os melhores dons. E para fechar esse momento, para a gente passar para a ressurreição, ele defende que alguns ensinos práticos. A igreja do Novo Testamento era pentecostal e operava em dons do Espírito Santo. O propósito de Deus é edificar e fortalecer espiritualmente a igreja. O dom de língua se manifesta na igreja, bom que busque também a interpretação. Paulo e as línguas estranhas, o ensino bíblico é um dom de profecia. O ensino bíblico é que o dom de profecia é um dos mais importantes. Amados, nós temos muitas experiências com picaretas na igreja pentecostal. Nós temos muitas experiências com pessoas que assim diz o Senhor, mas não é Deus dizendo coisa nenhuma. Mas isso não desmerece homens e mulheres que Deus realmente levanta no dom de profecia. Então, nós devemos pedir o dom de discernimento para discernir quando é a carne, quando é o diabo e quando realmente é a voz de Deus. Um dos maiores dons é o dom do discernimento. Que Deus dê graça a cada um de nós para termos dons de discernimento. Eu já recebi profecias de Deus que se cumpriram na minha vida e já recebi profecias da carne que eu já na hora detectei que era carne pura para trás de nós, Satanás. O próprio Deus te repreenda, né? Dom de profecia existe, é sério, e aí daquelas meninos e meninas, né, no sentido de falta de experiência, que querem usar o dom de Deus e não deixar que Deus os use. Agora nós vamos para a lição número 6. O apóstolo Paulo vai falar algo sobre eu não sei se está bem iluminado aí, estou vendo aqui que está batendo, né? Eu quero que saia uma boa gravação. Agora vamos para a lição número 6, a ressurreição do crente. Nós estamos terminando a primeira epístola aos Coríntios. O capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios reúne o maior volume do ensino bíblico sobre a ressurreição. Paulo escreveu este capítulo porque alguns na igreja de Corinto estavam duvidando da ressurreição corporal do crente fiel. Para corrigir esse erro, Paulo apresenta várias provas da ressurreição corporal de Cristo. A ressurreição corporal do crente. Depois explica como se dará a ressurreição dos mortos e que tipo de corpo terão ao ressuscitar. A ressurreição é um dos temas principais da fé cristã. A ressurreição é diferente da reencarnação, doutrina espírita. É totalmente diferente. A fé cristã não crê na reencarnação. A fé cristã não concorda com o evangelho segundo Allan Kardec. Não tem. Né? Isso é mentira de Satanás. A fé cristã defende a ressurreição corporal. A Joana, o Sebastião, se ele morrer em Cristo Jesus, o Sebastião, como pessoa, ressuscitará num corpo glorificado. O Sebastião não vai, depois da morte, seu espírito reencarnar em outro corpo, e reencarnar em outro corpo, e por aí afora, como tantos filmes de doutrina espírita pregam, tá bom? Mas isso aí é um outro tema. Vamos para a ressurreição? Página 97, versículo que está aí na tela, mas a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Esses slides são da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que falou sobre esse tema, e eu baixei aqui para aplicar, usando para vocês, tá bom? Bom, a lição começa, então, falando sobre a ressurreição, e Paulo, então, toma a ressurreição de Cristo como base para a apresentação da doutrina. O texto diz: se nós, somente nessa vida,
esperarmos em Cristo, somos os mais miseráveis. Ele disse, se não tem ressurreição, nós estamos à toa na fé cristã. Nós estamos à toa, nós estamos aqui de bobeira. Não tem sentido, né? E ele separa aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a base da nossa fé. A ressurreição é uma crença básica da igreja primitiva. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessar que Jesus como o Senhor e no teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Logo, nós temos duas bases para a salvação. Confessar que Jesus é o Filho de Deus e Salvador e Senhor, e crer em Cristo como Salvador. Então, confessar que Jesus é o Filho de Deus e Senhor, e que ele é o nosso Salvador. Paulo fala que você crê que Deus ressuscitou de Jesus? Eu creio de todo o meu coração. Gálatas 1, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que vos tem pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja maldito. Ou seja, ali haviam pessoas fomentando na cabeça dos coríntios que não havia ressurreição, né? Que não havia. E daí o apóstolo Paulo, lembrando isso, né? Esse contexto é muito importante. A igreja de Corinto estava na Grécia, cidade de Sócrates e Platão, que não criam que o corpo é mau, criam que o corpo até, entre aspas, apoiava um suicídio, a libertação do corpo, na visão deles. O corpo era o errado, o corpo... E a fé cristã vai dizer que não, que há uma natureza pecaminosa e o corpo só expressa algo que está dentro de nós. Esse braço, essa mente, essa língua, essa boca, ela vai expressar a maldade que há na natureza pecaminosa. Não é o corpo, não é o físico, não é o corpo físico. O corpo físico só expressa bondade ou maldade. Jesus vai falar que os maus pensamentos vêm do coração do homem, vêm dentro, né, dentro para fora. E os gregos falam, mas como vai morrer, ainda vai ressuscitar o corpo? Né? Jesus ressuscitou em corpo. O apóstolo Paulo falou, ó, é isso aí, né? Joinha para vocês, dessa forma. Prova histórica, o apóstolo Paulo vai defender, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Atos 1:3. Prova histórica de que Jesus ressuscitou. Eu estou falando aqui e não estou mexendo nos slides, né? Meu papai. Eu já ia esquecendo dos slides, lá dizia passar batida, né? Aqui o texto de Coríntios, a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Nós cremos nisso, né? A glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento extraordinário da grandeza e felicidade que se dará na segunda vinda. Deus é bom, ele sempre restaura algo melhor que aquilo que perdemos. Exatamente isso. Eu, Michel, não serei restaurado nesse corpo de pecado, nessa guerra que há. A Bíblia diz que nosso corpo será glorificado. Na lição, a prova racional. 1 Coríntios 15:12. Paulo coloca agora os coríntios diante da prova racional. Declara no versículo 12 e 13 que negar a ressurreição dos mortos seria lançar dúvida sobre a ressurreição de Cristo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes dos homens. Versículo 19, 15, 19. Então, ele fala o que está acontecendo, né? A ressurreição dos santos. Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo. Quando da gloriosa ressurreição dos mortos, onde estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:14, e o texto dá também Isaías 26:19. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os crentes também ressuscitarão dos mortos. Do mesmo modo que Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O nosso choro por um ente querido, nós, Destin, está passando por isso, né, com essa situação toda, né, desse acidente que houve aqui, perdendo, né, uma criança, né, uma pré-adolescente, que tanto tempo de vida pela frente, e o choro, e o luto, e a nossa oração pelos familiares, pelos pais. A Bíblia diz: chorai com os que choram, né? Se é para se alegrar, que haja alegria quando houver alegria, e choro, e ombro, e um coração, né, junto na dor. Porém, a mensagem da fé cristã é que um dia nos encontraremos, que não acaba embaixo de 7 palmos. É claro que nós somos seres humanos e vem o choro, e vem a dor, e vem o luto. Isso é real e verdadeiro. E é nesses momentos que a nossa oração ao pleno Consolador, né, o Espírito Santo consolando as percas que haverão, né, consolando as despedidas momentâneas que haverão. Hoje o nosso corpo está sujeito a enfermidades, a fragilidades, mas a ressurreição será revestida de incorruptibilidade. Hoje nosso corpo aperta, dói, mas Deus tem uma promessa da grande vitória, né? Nunca mais morreremos após a ressurreição dos santos. Será a vitória final sobre a morte e o inferno. 1 Coríntios 15, 55, há um cântico. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Nós temos vitória sobre a morte e sobre o inferno, que não nos poderá corromper ou nos tragar, né? Não, ninguém segura, aleluia, ninguém segura o corpo de um crente no sepulcro. A volta de Jesus, a trombeta vai soar e nós vamos, aleluia, eita glória, e nós vamos ressurgir, e nós vamos ressuscitar para a glória de nosso Deus. Os salvos entrarão no reino celestial, onde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade e bem-estar diante de nosso Senhor e Salvador Jesus. É a nossa crença, né? Nós estamos firmados nisso. Nós estamos no texto 5, a ressurreição e os aspectos finais, né? Trabalhando esses textos. O destino, a sua presença encherá a terra com sua glória e majestade, conforme a visão do apóstolo João. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol, nem da lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem alumiado e o cordeiro é sua lâmpada. Meu querido, tem como não ser crente em Jesus Cristo? Vem, fala para mim, tem como o coração não arder com tais promessas, né? Ô Senhor, louvado seja Deus. No texto 6, a contribuição financeira e a liberdade cristã. Aqui eu vou falar no final, vamos terminar com a ressurreição. Todos os salvos em Jesus Cristo um dia ressuscitarão, estarão para sempre com o Senhor nos céus. E aqui algumas consequências. A ausência de pecadores e dores. Num lugar celestial, não experimentaremos mais dor dos pecados cometidos, bem como os males de dores dos outros podem nos provocar. As enfermidades, as moléstias, as catástrofes, decepção, qualquer tristeza humana desaparecerão para sempre. No céu, experimentaremos a eterna alegria, paz, fé, esperança e amor. Quem pode dar um amém? Glória a Deus. Nesta vida, vivemos a tensão entre as possibilidades precárias da terra e a alegre esperança. Nós temos um projeto aqui nessa terra. A gente iniciou a lição falando que nós não somos moradores dessa terra. Nós estamos de passagem para testemunhar. Nós temos um convite especial, celestial. Somos ministros do Evangelho. Somos testemunhas do que Jesus fez por nós e compartilhamos com todas as pessoas ao nosso redor. Ora, a tribulação, as dificuldades deste tempo não pode se comparar com o melhor da glória reservado para nós.
A vida plena nos céus é um direito adquirido quando fomos adotados pelo Pai como filhos. Não deixe Satanás te perturbar, te cochichar ao contrário. Deus nos deu esse direito. E nós estaremos com o Senhor. Aleluia. Logo, a herança divina não se limita a bênçãos materiais, espirituais, do tempo presente, mas, sobretudo, as bênçãos eternas que está por vir, né? Bênção as coisas que Deus nos dá, mas isso não é o principal, né? Isso não é o fundamental. Nossa salvação foi garantida pela obra de Cristo na cruz e confirmada pelo Espírito Santo. Eu estou concluindo. A salvação em Cristo é um evento passado, presente, futuro, é uma obra completa, perfeita e universal. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina da salvação são imensuráveis e inexplicáveis, que serão revelados em sua totalidade no reino vindouro. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Queridos, esse é o presente de Deus para nós, a ressurreição. Esse é o presente, a morte não tem poder sobre nós. Esse é o presente, o inferno não tem direito sobre nós. Né? Jesus Cristo morreu na cruz e o sangue dele nos perdoa, nos vivifica. Glória a Deus, por isso participe da Santa Ceia com alegria. Né? Quando houver Santa Ceia na sua igreja, participe com temor, com amor, com gratidão. Né? A vida para nós. A lição termina falando sobre o verdadeiro homem de Deus transformado, né? Alerta para o perigo espiritual, discernir e obedecer o Espírito Santo, ser forte e amor total por Cristo. Queridos, nós não podemos, não devemos, seremos tentados a isso, a levar uma vida meia boca. Há um livro que fala sobre vivendo acima da mediocridade. Medíocre é alguém que sempre faz menos do que pode, vive sempre menos do que pode, retém o que Deus deseja que ele coloque para fora, seja dom, seja amor, seja oferta financeira, de ombro, o que foi feito aqui, esse envolvimento, esse amor que foi feito, né, com a família enlutada foi fantástico, né? Então, Deus quer que a gente dê o melhor, que vivemos acima da mediocridade, porque um dia vamos prestar conta do nosso chamado a Ele. Creia a uma ressurreição para nós. Que presente glorioso. Eu encerro aqui as lições 5 e 6 de 1 Coríntios, e a próxima lição nossa já entraremos na segunda carta aos Coríntios, o caráter e o ministério do apóstolo Paulo. Um grande abraço para você, uma semana abençoada para sua casa, para o seu lar, em nome de Jesus. Amém. E como eu sempre digo, se você tiver algum tipo de dúvida, né, ou o pastor pode falar com o pastor Disseu, com a pastora Flávia, ou manda um WhatsApp para nós também, tá bom? Deus abençoe, querido. Até mais.